De jeito nenhum. De modo algum, nem pensar, nunca, jamais, ou simplesmente não. Uma palavra tão pequenininha, uma das primeiras que a gente aprende na vida, mas que à medida que vai crescendo, começa a perceber que é tão difícil de usar e principalmente ouvir. No episódio de hoje, a gente vai tentar entender por que é tão difícil para os brasileiros dizer uma coisa tão trivial como um não. O que explica esse comportamento? E falando de uma forma mais ampla, quais as consequências na vida de uma pessoa que tem dificuldade em dizer não? Esse é o Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Para acompanhar esse episódio com a transcrição completa, acesse falagringopodcast.com e saiba mais. Fala gringo, fala gringa! Antes de mais nada, feliz ano novo, minha gente! Muita saúde, disposição e aprendizado para todos nós neste ano. Muita energia boa. A você que está conhecendo o Fala Gringo agora, seja bem-vinda, bem-vindo. E a você que escuta cada episódio do podcast desde 2019, muito obrigado pela parceria. No último report do Spotify, eu vi que o podcast é ouvido em mais de 80 países. Então olha que coisa boa saber que tem tanta gente conectada com essa mesma intenção de aprender o idioma de um país, mas também a sua cultura, história. Eu fico mais feliz ainda por vocês escolherem o Fala Gringo proporcionar a honra de acompanhar vocês durante esse processo. E por falar em gratidão e parceria, um super abraço para os colaboradores da vez. Essa temporada tem o apoio da Cristiane, David, Wolfram, James, Zeno, Edward Smith, Derek, Gisele e Dennis. Esse é o episódio 17 da 4ª temporada. Para quem não lembra, lá no comecinho eu prometi 20 episódios para esta temporada. Foi a mais longa até agora, está sendo, né? E ainda faltam 3. Quem apoia recebe as transcrições em PDF e um código para acessar online, certo? Então, tamo aí, né? Devagar e sempre. O ano passado, 2022, a minha vida deu uma chacoalhada boa. Mudou muita coisa, principalmente no que eu faço como trabalho principal, que é publicidade e comunicação. Ficou mais difícil de continuar com o Fala Gringo, porque eu passei a ter menos tempo livre para me dedicar ao projeto. Mas lá se vão 3 anos da gente junto aqui, no ritmo que dá. Enquanto publicitário, eu já fiz campanhas para grandes marcas aqui no Brasil, já trabalhei com artistas, já fiz muita coisa legal, mas eu sempre digo aos meus colegas que o projeto mais significante da minha vida é o Fala Gringo mesmo, é o meu bebê. 50% Lene, 50% vocês. Eu sou muito realizado de a gente ter construído esse caminho juntos. Então, esse é mais um episódio sobre o comportamento dos brasileiros. Quando a gente fala de comportamento, temos que deixar bem claro que estamos falando de generalizações. Cada pessoa tem a sua individualidade, a forma de se relacionar com o mundo ao seu redor, mas toda sociedade tem comportamentos que as caracterizam, que se repetem, né? E eu decidi trazer essa questão do ato de dizer não, uma coisa que causa muito estranhamento, sobretudo nessas relações entre brasileiros e estrangeiros, para a gente refletir não só sobre os brasileiros, mas sobre o português, sobre escolhas, sobre decisões, para a gente pensar um pouquinho aí nesse ano que está apenas começando, por que não? Eu acho que vai ser bem legal. Bom, para já não começar com um desentendimento, deixa eu esclarecer melhor o que eu quero dizer com não saber dizer não. Claro que não é uma palavra que a gente usa o tempo todo. Nesse episódio, por exemplo, eu usei 94 vezes. O sentido aqui é que a gente tem dificuldades em negar, em dizer claramente quando não está interessado em algo, um convite, uma oferta ou um pedido de opinião, dizendo simplesmente não. Eu posso citar para vocês 7 perguntas que dificilmente um brasileiro vai dizer não, ainda que ele queira dizer não. Vamos lá. Você topa ir à praia próximo final de semana? Você gostou do prato que eu preparei? Você está interessado nesse produto? Você acha boa a solução que eu trouxe para resolver esse problema aqui no trabalho? E aí, você gosta da minha roupa? A gente tem projetos parecidos. Topa fazer uma parceria? Você pode me emprestar esse livro?
Todas essas perguntas poderiam ser respondidas com não, não quero, não tenho interesse, nem pensar de jeito nenhum, nem que a vaca tussa. Mas dificilmente um brasileiro consegue dar uma resposta negativa e direta para essas perguntas, porque elas têm algo em comum. São perguntas que envolvem uma pessoalidade. Envolvem duas pessoas, a pessoa que convida e a pessoa convidada, a que vende e a que compra, a que pede emprestado e a que pode emprestar, a pessoa que cozinhou a receita e aquela que experimentou. Eu posso realmente achar que a roupa do meu amigo está cafona, ou não querer emprestar o meu livro porque não gosto de emprestar as minhas coisas, sou mesquinho. Posso não ter o mínimo interesse naquele produto que o vendedor acabou de me mostrar, mas eu não quero fazer essa pessoa se sentir mal, magoá-la ao me ouvir dizer claramente não, não quero, não gosto. Então, para evitar dizer não, normalmente a gente inventa uma desculpa ou responde com algo muito subjetivo, que pode até parecer um sim, mas quem é brasileiro sabe que aquilo quer dizer não. E por que é tão importante vocês entenderem isso? Porque muitas pessoas estrangeiras que têm contato com brasileiros às vezes se sentem enganadas, frustradas com a nossa falta de clareza. Isso tem explicações, claro, a gente vai ver mais adiante. Porque antes eu quero trazer para vocês um caso curioso para vocês entenderem como é realmente sério essa nossa dificuldade em dizer não. Se você já foi a São Paulo, ou se planeja ir um dia, é muito provável que encontre na cabeça das listas de recomendações turísticas da cidade o mercado municipal, ou como é conhecido, o Mercadão Municipal. É um mercado de frutas, verduras e legumes, como há em muitas cidades. Porém, lá se serve um sanduíche de mortadela que é muito famoso, então há muitos turistas nesse local, para conhecer a arquitetura do mercado e também para provar o sanduíche. Foi provavelmente essa a intenção dessa pessoa que vamos chamar de Cláudia. Cláudia foi visitar o mercado e, chegando lá, foi abordada por um vendedor de frutas, que começou a oferecer algumas das frutas para que ela experimentasse, entre elas tâmaras com morangos. Depois que ela experimentou a fruta, o vendedor não parou de insistir para que ela experimentasse outras. Ela, constrangida com a insistência, acabou experimentando mais uma, e no total se somaram 7 frutas experimentadas. Também pela insistência e constrangimento da abordagem, acabou pegando pequenas porções de 4 tipos de frutas. O vendedor chamou para pesar as frutas e informou que o valor total das frutas que a Cláudia tinha escolhido dera R$ 79,40. A Cláudia achou um absurdo pagar aquele preço por uma pequena bandeja com 4 variedades de frutas, mas aceitou pagar o valor pela insistência do vendedor e pelo fato de ter aceitado provar algumas frutas. Então, passou o valor no cartão de crédito e não pediu comprovante, porque recebe notificações de compras pelo celular. Quando recebeu a notificação de compra, minutos mais tarde, viu que o valor cobrado pelo vendedor tinha sido de R$ 794. Então a Cláudia, assustada, voltou imediatamente ao local para reclamar. O vendedor disse não, o valor está certo, e pesou novamente os alimentos, cobrando 10 vezes mais o valor pelo quilo. Naquele momento, a Cláudia percebeu que estava sendo vítima de um golpe e desistiu da compra, pedindo o estorno no cartão de crédito, quer dizer, o valor de volta. O vendedor parecia muito bravo com a situação e só efetuou o estorno porque a Cláudia estava acompanhada de 3 amigos que fizeram pressão. O relato desta pessoa, que deu o nome de Cláudia, é apenas mais um das centenas de relatos de outros consumidores que passaram por situações semelhantes, muitos deles compilados no Google Maps, em comentários no TripAdvisor ou até numa página que criaram no Instagram. Nem sempre casos como esse, de um valor cobrado diferente na máquina do cartão, mas sobretudo falta de clareza no preço dos produtos ou pressão
psicológica para que as pessoas adquirissem os produtos uma vez que experimentaram. A discussão se é um golpe ou não é muito mais complexa, sobretudo porque tem a ver com a falta de clareza dos vendedores sobre esses preços, deixando para o final. Mas apesar de existirem muitos relatos de coação, cabe, obviamente, ao consumidor decidir se vai levar o produto para casa ou não. Porém, essa estratégia de fazer você experimentar algo antes de levar para gerar um falso compromisso entre vendedor e consumidor, isso é muito comum no mundo todo. É um truque da psicologia de consumo. Agora vamos combinar, Esses vendedores obtêm muito mais sucesso em países onde a gente tem dificuldade de dizer não. Mas vamos com calma. Se os brasileiros não gostam de dizer não, o que eles dizem então? Vamos voltar para as nossas questões? Você chamou uma colega brasileira para irem juntos à praia no final de semana, mas ela não tem interesse. Então ela pode dizer: vamos marcar, ou boa ideia, a gente vai se falando, eu te mando uma mensagem. Observe que à primeira vista isso parece um sim, mas quer dizer não. Como assim, Lene, quer dizer não? Veja, se vocês estão frente a frente ou se falando por mensagem, normalmente não precisaria de vamos marcar ou a gente vai se falando. É só você combinar o horário que vão para a praia e pronto. Mas é que se o brasileiro diz não para você, ele vai ficar com a sensação de que foi grosso, de que foi chato, arrogante. Então ele prefere usar essas frases feitas, como a gente vai se falando, vamos marcar. Ou seja, se você faz um convite para uma pessoa brasileira e ela diz vamos marcar, esqueça. Isso significa que não vai rolar. Outro exemplo que é a cara dos brasileiros. A gente está passeando num shopping ou centro comercial na rua e aí passa por uma vitrine que tem alguma coisa interessante, mas você não quer comprar nada, na verdade. Você entra na loja e aí chega um vendedor. Com licença, está procurando alguma coisa? Precisa de ajuda? Se a gente não está precisando de nada, muito menos de ajuda, poderia dizer não, obrigado. Em vez disso, a gente diz estou só dando uma olhadinha. É uma forma alternativa de dizer eu realmente não tenho interesse de comprar nada, só estou gastando meu tempo olhando vitrines. Então, em vez de dizer não, a gente diz estou só dando uma olhadinha, para parecer mais simpático. Agora, da mesma forma que a gente não gosta de dizer não, a gente também não gosta de ouvir, Já ouvi muitas histórias de brasileiros que foram morar no exterior ou apenas viajaram, sobretudo na Europa, e sempre surge esse tipo de comentário, de que os europeus são muito secos, diretos, rudes e até mesmo arrogantes, que dizem as coisas assim, na lata. E aqui trata-se nada mais nada menos do que um preconceito, No sentido mais literal da palavra, uma impressão formada sem o contexto das coisas. Isso ocorre porque muitas culturas têm uma forma mais direta de se comunicar do que a nossa. Inclusive, é muito possível que você esteja ouvindo esse episódio e pensando, meu Deus, qual o problema de dizer não quando você não quer ou não está disposto a fazer algo? Isso tem a ver, gente, com o que o antropólogo Edward Hall, nos anos 70, chamou de culturas de alto e baixo contexto. Numa cultura de baixo contexto, as pessoas dão mais ênfase às palavras, ao que é falado de forma bem literal. Ou seja, numa cultura de baixo contexto, se você responde a um convite dizendo eu vou ver e te digo, de fato, espera-se que a pessoa avalie a situação e depois envie uma mensagem dizendo se poderá fazer o programa sugerido ou não, certo? Já nas culturas de alto contexto, a interpretação da mensagem passa por várias camadas. Não é só o que foi dito, é também o que deixou de ser dito. Depende de quem fala, de quando falou, de como falou, se a pessoa parecia realmente estar empolgada, se ela parecia estar à vontade. Não é complicado para quem já nasceu numa cultura de alto contexto, por exemplo. Mas quando a gente começa a conviver com pessoas de culturas diferentes, o desentendimento é inevitável. Eu poderia passar horas aqui falando para vocês das vezes em que combinei uma coisa com a minha namorada que, por ser de uma cultura de baixo contexto, pensou que eu estava sendo literal. Se casais
já se desentendem normalmente na vida, imagina quando são de culturas diferentes. Eu já vi muitos tipos de conteúdos aqui na internet que falam das diferenças do português do Brasil e de Portugal. Assim, apesar de a mesma língua, uma diferença enorme no vocabulário, expressões idiomáticas e pronúncias. Isso daí você vai encontrar muitos vídeos com uma pessoa de Portugal e uma pessoa do Brasil. Mas aquela que eu pessoalmente acredito que é a maior diferença é justamente o fato de que Portugal é uma cultura de baixo contexto. O que está dito, são literais. Essa história de falar uma coisa, contando que o lusitano vai entender o contexto todo, nem sempre funciona, porque não faz parte da sua cultura, da sua forma de comunicar. Aqui no Brasil, tem um técnico português treinando um time de futebol brasileiro, o Palmeiras, que frequentemente tem alguns desentendimentos com a imprensa, justamente por não considerar o contexto das frases. Quando o repórter coloca que, ao ver o Palmeiras jogando com 10 jogadores após 2 expulsões, abre aspas, não sentiu qualquer tipo de alteração, o jogo se manteve como estava, pela lógica brasileira, era um baita elogio para o técnico. Mas na interpretação literal, comum aos portugueses, era como se o técnico não tivesse feito nada pelo time diante da dificuldade de ter jogadores expulsos. Então, o técnico deu uma resposta super grossa ao jornalista. Bora ouvir? Teve um jogo que ficou muito marcado nessa temporada, que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, que o time teve 2 jogadores expulsos e conseguiu se classificar na partida. O jogo de hoje, novamente, teve um jogador expulso. Eu acho que um ponto da partida que foi que a gente não sentiu qualquer tipo de alteração. O jogo se manteve como estava, com um jogador a menos. Você falou da mentalidade, que de fato é muito importante, mas de forma prática, taticamente, como conseguir manter tanta consistência em tantos jogos, mesmo perdendo jogadores. Futebol, querendo ou não, às vezes é matemático e você consegue suprir essa ausência dentro desse desenho de maneira que hoje parecia que era 11 contra 11 até o final do jogo. Por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer. Não dá para dizer que um país é 100% de uma cultura de baixo ou de alto contexto, porque estamos falando de pessoas e cada pessoa, de novo, tem as suas particularidades, mas sempre existe uma predominância. Hall incluiu em seus estudos grande parte dos países do Oriente Médio, Ásia, África e América do Sul como países de alto contexto. Nesses casos, as informações extras são bem-vindas e, em geral, as conversas são menos diretas e mais informais. Ele considerou os países da América do Norte e Europa Ocidental como culturas de baixo contexto. Nesses lugares, a habilidade de ser direto é valorizada. Palavras são escolhidas com mais cuidado para que o significado seja claro, e espera-se que o receptor as entenda de modo literal. Bom, a gente acabou de começar o ano, né? Muita gente fez a sua lista de resoluções, mas antes de pensar no futuro, é importante pensar também sobre o passado, ou seja, olhar para o que passou, fazer um balanço. Balanço, em português, pode ser tanto aquele brinquedo que a gente amarra 2 cordas no galho de uma árvore e toma impulso para frente e para trás, como também tem o sentido de fazer uma análise da situação atual. As empresas fazem o balanço para saber como é que está a sua saúde financeira, se a empresa teve lucro ou prejuízo. O jornalismo faz um balanço da atuação do governo durante aquele ano, da situação econômica. E muita gente que tem o hábito de estabelecer algumas metas para o ano novo faz um balanço do que conseguiu realizar no ano passado, do que deu, do que não deu, do que estava previsto, do que foi positivo ou que não foi. Eu costumava fazer isso, deixei de fazer nos últimos 2 anos porque sempre acontecia tanta coisa que mudava tudo e de repente as minhas metas já não faziam sentido. Mas eu vou confessar que esse ano eu fiz sim a minha listinha de resoluções
porque tenho coisas para arrumar na minha vida, tenho alguns objetivos e quando a gente define isso numa listinha, consegue ter mais clareza do que está buscando, como está buscando, se precisa fazer uma mudança de planos, enfim, diminui um pouco essa sensação péssima de estar perdido, desorientado. Eu fiquei um pouco perdido em 2022. Acontece. Acredito sim que toda mudança pode começar a qualquer momento, não precisa desse movimento de final de ano, mas também acho que é legal a gente ter um momento para pensar sobre isso, da mesma forma que tem um momento para celebrar aniversário, ou para pensar sobre morte ou gratidão, enfim. E aí eu refleti tanto no final de 2022 e cheguei à conclusão de como eu poderia ter avançado mais em determinados pontos que estão chamando a minha atenção se eu dissesse mais não, se eu fosse mais honesto com as coisas que eu não queria fazer, que eu não achava mais interessante, se eu tivesse a força de dizer não para vícios, para distrações, consumo desnecessário, para comportamentos repetitivos que não fazem bem para mim. Então, esse é o número 1 da minha lista de resoluções para 2023. Aprender a dizer não, como brasileiro e como pessoa. Lendo algumas coisas para roteirizar esse episódio, achei uma frase bem massa, bem legal do Einstein, que diz assim: toda vez que diz sim querendo dizer não, morre um pedaço de você. Achei bem pesado, né? E aí me lembrou o trecho de uma canção do Belchior, um cantor brasileiro que eu já falei aqui no Fala Gringo, que diz assim: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, que assim seja, vamos ver. Agora eu quero saber, e você, faz resoluções para o início do ano? Se sim, e se uma delas for melhorar o seu português, viajar para o Brasil, eu espero que dê tudo certo e que o Fala Gringo seja um grande aliado. Eu tenho repetido aqui que os brasileiros não sabem dizer não, mas é que, de um modo geral, nós, seres humanos, não gostamos mesmo de dizer não. Acho que a diferença aqui é que nós encontramos formas de contornar essas negativas. São muitos os motivos que nós, humanos, preferimos dizer sim ao invés de não. Para começar, sim é colaborativo. Colaborar faz parte do que somos. Então temos dificuldades de dizer não por isso. Mas também para evitar confrontos. Esse ponto é uma das justificativas mais comuns aqui na cultura brasileira. Porque como a gente não sabe ouvir nem dizer não diretamente, então é sempre confrontado. Não quer por quê? Não vai por quê? Ah, você não tem consideração por mim? Vai negar isso para mim mesmo? Outro ponto é essa necessidade de agradar os outros, de ser solícito, prestativo, ou seja, estar sempre à disposição do outro, não medir esforços para ajudar. Tem a questão do FOMO, Fear of Missing Out, medo de perder algo, é um conceito que está sendo bastante abordado nessas discussões sobre internet, principalmente as redes sociais, que causam na gente essa ânsia por informação, esse medo de estar perdendo alguma coisa, mas também se aplica nas relações do dia a dia. Se você não vai a uma festa, você pode estar perdendo aquele momento de descontração, você vai ficar por fora das conversas, de repente nem ser convidado para a próxima festa. E no trabalho, dizer não é uma dificuldade de muita gente. É muito comum a gente evitar dizer não, porque o sim faz a gente parecer útil. Obviamente, isso pode levar a algumas consequências negativas, um superatarefamento, pessoas só procurarem você porque você sempre faz, sempre resolve, mas isso já é outra discussão. Bora ver as expressões utilizadas no episódio de hoje? Eu abri o programa utilizando algumas frases comuns para negação, mais enfáticas. De jeito nenhum, de maneira nenhuma, nem pensar. Mas há algumas expressões idiomáticas que ajudam a passar a mesma ideia. Uma delas que eu usei foi nem que a vaca tussa. Como dificilmente você vai ver uma vaca tossindo, isso quer dizer que é pouco provável de algo acontecer. Então responder uma pergunta dizendo nem que a vaca tussa quer dizer que não vai rolar. Nem que a vaca tussa eu empreste o meu livro. Nem a pau.
nem a pau também é uma expressão idiomática que poderia ser usada aqui. A segunda expressão idiomática que usei foi na lata, falar na lata, dizer na lata. Essa expressão significa que alguém está sendo objetivo, direto. Uma pessoa que fala tudo na lata não se preocupa em enrolar ou usar eufemismos para criticar o comportamento de um colega, por exemplo. Ela vai lá e simplesmente diz: você está sendo um babaca porque você fez tal coisa. Ou seja, falou na lata. Gente, o episódio de hoje está chegando ao fim. Quer entender melhor o comportamento dos brasileiros no dia a dia? Esse episódio se conecta com o programa 3.10, que eu falo do jeitinho brasileiro e o Zé Carioca, personagem da Disney inspirado no povo do Rio de Janeiro. Tão importante quanto saber dizer não é também saber falar sobre emoções e sentimentos. E esse é o tema do episódio 3.8. Escuta lá. E se você gostar, deixa uma avaliação 5 estrelas para o Fala Gringo no Spotify e Apple Podcasts. Nunca é demais, feliz ano novo, um abraço gigante e até o próximo episódio.